mas principalmente dentro do Brasil, existe uma grande cultura que o Nelson Rodrigues definiu como a cultura do cachorro vira-lata, que diz que nós brasileiros não temos capacidade de inovação. Eles que falam isso não conhecem esse homem. Alberto Santos Dumont nasceu aqui perto e, como herdeiro das maiores fazendas de café do mundo, aos 18 anos, quando a mãe dele perguntou para ele: mãe, filho, agora que você é dono das maiores fazendas do mundo de café, o que você vai fazer da vida? E a resposta do Santos Dumont foi muito singela: mãe, eu vou voar. Imagine você ouvindo no século XIX, sendo mãe, que a profissão do seu filho ia ser aviador, que ele ia voar em máquinas que não haviam sido criadas ainda, que ele ia competir com os pássaros de Paris para conhecer de cima a Cidade de Luz. Pois bem, ninguém acreditou no Santos Dumont, provavelmente aqui entre nós, nem a mãe dele. Todavia, o Santos Dumont, sem nunca ter pisado numa escola, nunca foi para uma escola formal, foi para Paris. Em 19 de outubro de 1901, realizou o maior feito da história da ciência brasileira. Santos Dumont voou, o que é muito raro na nossa cultura, prometer algo e entregar a promessa. Mas mais importante do que isso, Santos Dumont, ao voar, criou o voo controlado. Se debate muito, sempre a gente tem que achar um americano que fez algo antes da gente, é muito comum aqui no Brasil, sempre tem que ter um gringo que fez algo antes de algum brasileiro. E sempre se debateu que os irmãos Wright voaram em um avião, e voaram mesmo, no estado onde eu moro, inclusive eu vou na praia onde eles voaram, em 1903. Só que em 1901, esses dois americanos que voaram no primeiro avião que eles realmente construíram, em 1901, esses mesmos dois americanos estavam empinando papagaio na praia, na Carolina do Norte, enquanto Santos Dumont inventou toda a base do voo controlado. O avião é um caso particular do voo controlado. Quem inventou a indústria aeronáutica e a tecnologia da indústria aeronáutica foi um brasileiro, que depois, anos depois, criou o seu aviãozinho. E quando perguntaram em Paris, quando os irmãos Wright finalmente decidiram sair das praias da Carolina do Norte para ir voar em Paris, quando perguntaram para um repórter francês o que ele achava do fato dos irmãos Wright estarem voando 300 quilômetros no avião deles e ele ter voado apenas 80 metros no seu 14 bis, a resposta daquele fazendeiro de café foi muito singela também: meu filho, os primeiros 80 metros são sempre os mais difíceis. Um inovador, Santos Dumont, inspirou milhares de outros e, eventualmente, 2 gerações depois, o exemplo de Santos Dumont gerou a Embraer, que hoje é a 3ª maior empresa de aviação do mundo, aqui pertinho, né? E que basicamente se transformou numa indústria global, numa empresa global. Eu voo de Embraer na maioria dos voos regionais que eu faço nos Estados Unidos. Ou seja, o impacto de um inovador numa sociedade pode ser tremendo. Agora imagine se nós conseguíssemos construir aeroportos para os milhões de Santos Dumonts que ainda estão por nascer e os que já nasceram por todos os 5.000 municípios brasileiros, o que aconteceria nesse país e no mundo se todos esses milhões de Santos Dumonts conseguissem ter a oportunidade de levantar voo? Porque você não precisa dar muito mais do que isso. Se você der a oportunidade, o Santos Dumont naturalmente levanta voo. Foi por isso que 10 anos atrás, ao voltar ao Brasil, nós criamos a Associação Alberto Santos Dumont para apoio à pesquisa. Está aqui o nosso logo com o 14 bis, para tentar criar um novo modelo de ciência em uma região do Brasil que, erroneamente, jamais foi associada nem com o pensamento inovador e nem com o Brasil por si mesmo. Ocorre, poucos de nós sabemos, que,
que o semiárido nordestino, vulgarmente chamado de Caatinga, é o único ecossistema verdadeiramente brasileiro. Floresta tropical tem outro lugar, Pantanal tem outro lugar, Pampas tem nos nossos vizinhos, mas esse tipo de ecossistema é só nosso. Ele tem 2 vezes a área da Califórnia, a capital mundial da inovação científica do mundo. Ele tem um povo que resistiu a coisas que a maioria de nós jamais resistiria por alguns minutos. Esse povo resistiu durante séculos. Ou seja, quem sobrevive aqui, sobrevive em qualquer lugar. Foi aí que nós decidimos, então, na periferia de Natal, na cidade de Macaíba, um dos piores índices de desenvolvimento humano do Brasil, tendo o recorde de possuir 4 das piores escolas do país, no pior distrito escolar do país, construir um novo instituto de pesquisa, com uma filosofia de pesquisa diferente. Um instituto de pesquisa de neurociência, Instituto Internacional de Neurociências de Natal, Edmond Elisaf, onde a ciência pura, que eu vou mostrar a vocês, não fosse o único objetivo, mas ele fosse apenas o coração dessa iniciativa. Porque o nosso objetivo essencial é levar a ciência para além das portas e das paredes desse instituto e disseminá-la pelo entorno que jamais frequentou ou jamais entendeu o que é uma ação científica de ponta. E como fazer isso? Construindo aeroportos. Aqui foi onde nós chegamos. 10 anos atrás, bairro de Jundiaí, a fazenda de Jundiaí, a transição da floresta, da zona da mata e da Caatinga, em Macaíba. Esse é o nosso terreno do campus do cérebro, que nós estamos desenvolvendo há 10 anos. E curiosamente, eu posso já contar para vocês, porque nós estamos em Ribeirão Preto, todo mundo vai entender isso, que ao chegar ao anúncio em março de 2003, que nós íamos desenvolver essa área para criar o projeto que eu vou mostrar rapidamente a vocês, nós já estimulamos a atividade capitalista na região. Porque no dia seguinte do anúncio, eu fui visitar o terreno e aqui do lado eu encontrei um bar recém-criado. Recém-criado, eu quero dizer, menos de 24 horas. Né? E com a minha surpresa, porque isso fica no meio de lugar nenhum, eu fui conversar com o proprietário, o empreendedor, né? Que a gente usa o termo empreendedor, mas a gente não sabe quem são os verdadeiros empreendedores. Esse aqui foi. E eu cheguei para ele e falei, mas o que o senhor está fazendo aqui? Né? Longe da BR, longe da cidade, não tem nada a ver, o senhor não vai sobreviver uma semana aqui. Ele falou, não, o senhor não viu as notícias? Eu falei, que notícias? O senhor não viu que está vindo um monte de cientista para cá? Eu falei, claro. Ele falou, o senhor não entende nada de negócio, porque esse povo bebe muito. Essa foi a nossa introdução ao Rio Grande do Norte. Curiosamente, eu tenho que confessar, ele ainda está lá. Né? Pois bem, naquela foto do outro lado da rua, havia um pasto muito bonito de bois. Hoje existe os primeiros centros de primatologia, de neurociência de primatas do Nordeste, usando tecnologia de ponta para fazer neurociência. Nesse centro nós temos laboratórios, como laboratórios que eu tenho na Duke University para pesquisar. Laboratórios extremamente modernos, onde pesquisadores brasileiros e do mundo inteiro, há 6 anos, vêm a Natal para trabalhar conosco. Laboratórios, como vocês podem ver, onde nós podemos realizar, inclusive, trabalhos que nenhuma universidade brasileira hoje em dia teria condição de realizar. Por exemplo, nós recebemos, há 1 ano e meio atrás, a doação de um supercomputador do governo suíço, que, como vocês vão ver, vai ser usado nas nossas pesquisas. É a primeira vez que nós vamos integrar objetos de pesquisa de neurociência pura a uma máquina que, se tudo der certo, se transformará em uma das 10 mais velozes